Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última aula do curso de desenho para iniciante do concurso de redação em desenho do Sileng. Bom, nesta aula será uma aula mais de conversa e de dicas, e principalmente para vocês que vão participar do concurso de desenho, né? E precisa aprender como transformar tudo aquilo que trabalhamos até então em um produto final, que seria o desenho que irá participar do concurso. Nesta aula, nós iremos aprender algumas técnicas de chuva de ideias. Essas técnicas tornam o processo de criação mais divertido e menos intimidador, transformando o tema em brincadeiras divertidas. Eu separei 4 técnicas de chuva de ideias para ajudar vocês a criar os desenhos a partir de um tema, tá bom? São bem simples e são lúdicas e funcionam muito bem em sala de aula, estimulando a imaginação e a criatividade visual. Vamos conhecer essas técnicas interessantes? Vem comigo! A primeira técnica chama-se chuva de palavras. É simples. Como funciona? Escreva o tema no centro de uma folha. Em volta, as crianças dizem palavras que lembram aquele tema. Pode ser palavras livres, engraçadas, palavras reais que têm a ver com o tema de fato. Digamos que o tema fosse café da manhã mágico. Aí as palavras seriam leite, pão, queijo, fogos de artifício, arco-íris, cereal que voa, colher com óculos. Tudo é possível nessa técnica de chuva de ideias. E para usar para desenhar, como que funciona? A criança escolhe as palavras que mais gostou e transformam em imagens dentro do desenho. Sempre lembrando, usando as técnicas que a gente abordou nas aulas anteriores, para facilitar o processo de criação, tudo bem? A segunda técnica é e se? É uma técnica de imaginação louca, em que a imaginação não tem limite mesmo aqui. Como funciona? Pergunte aos seus alunos e se? Crie variações absurdas do tema para gerar ideias visuais. Digamos que o tema é a Fazenda do Futuro. Pronto, agora vamos responder as perguntas e se? E se as vacas voassem? E aí? E se o leite tivesse sabor de arco-íris? Já imaginou? E se a ordenha fosse feita por robôs palhaços? Olha só que engraçado seria! Definiram-se as perguntas. Agora, como que eu faço para desenhar? Usando essa técnica. Transforme as perguntas em cenas criativas no papel. Imagina que engraçado seria um desenho de palhaços ordenhando vacas. Seria muito engraçado, né? Bom, agora vamos para a terceira técnica. A terceira técnica chama-se personagem, mais ação, mais lugar. Como que funciona? Simples também. Crie um mini roteiro visual com 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem é o personagem? Por exemplo, um iogurte saltitante. Ou poderia ser Leco-Leco. Não é verdade? A segunda pergunta é: e o que ele está fazendo? Poderia ser salvando o café da manhã? Olha só, pois é. E agora a terceira pergunta: onde isso acontece? Poderia dizer dentro de uma geladeira encantada, não é verdade? É praticamente o que nós fizemos na última aula. Nós pegamos personagens, perguntamos onde estão e depois perguntamos o que estavam fazendo. Chega a ser tão divertido essas técnicas que as horas voam, seus alunos nem percebem que as horas passaram. E como que funciona para desenhar? A criança desenha com base nessa mini história. É praticamente o que nós fizemos na última aula. Tudo bem? A última técnica de chuva de ideias chama-se montagem de elementos. Como que funciona? Dê ao seu aluno uma lista de 5 ou mais elementos que tenham alguma coisa relacionada ao tema. Em seguida, a criança escolhe 3 para incluir no desenho. Digamos que o tema seja o mundo dos derivados do leite. Aí vamos ver as opções da lista que você distribuiu para os seus alunos: queijo, pote de iogurte, vaca, campo, barraca de feira, copo de vitamina. Aí beleza. Aí a criança escolhe copo de vitamina, vaca e barraca. Assim que ela escolhe as 3 palavras, ela cria a cena.
Isso no desenho ajuda a criança a ter foco e conseguir criar de uma forma mais direcionada, sem fugir muito do assunto, do tema proposto. Então essa última técnica é mais para ajudar nessa questão da direção. Você pode usar tanto as 4 técnicas, uma ou duas, fica a seu dispor, tá? Você que escolhe como que você irá trabalhar, tá bom? Eu separei para vocês 3 temas que vai ajudar vocês a exercitarem a chuva de ideias dessa aula, tudo bem? O primeiro tema é um café da manhã mágico. E aí vocês terão que responder algumas perguntas em desenho sobre o tema, tudo bem? O que será que aparece num café da manhã mágico? Um copo de leite que flutua? Uma fatia de queijo com capa de super-herói? Frutas que dançam ao redor da mesa? E uma ideia de desenho que você pode ter poderia ser, por exemplo, um personagem sonolento sendo acordado por um pão que canta, um leite que brilha e um queijo com varinha mágica. Imagina que interessante esse desenho, né? O segundo tema que vamos trabalhar é os guardiões da geladeira. E as perguntas são: e se sua geladeira fosse um mundo secreto? Quem mora lá dentro? Será que o iogurte tem um escudo? Ou o requeijão é o chefe do exército gelado? Um grupo de alimentos com personalidades diferentes defendendo a geladeira do calor do verão. Poderia ser interessante, não é verdade? O terceiro e último tema é a fazenda do futuro. As perguntas para esse tema são: como será a fazenda do leite do futuro? As vacas usam patins? A ordenha é feita por robôs que fazem cócegas? O leite vira sorvete na hora? Ah, que delícia! Uma ideia de desenho para esse tema seria uma vaquinha cibernética produzindo leite que muda de cor e sabor num campo cheio de drones e arco-íris. Imagine que lindo esse desenho ficaria, hein? Já pensou? Beleza, são os temas, as perguntas e a ideia do desenho. Agora eu vou te passar um passo a passo como que você transforma esse processo de pegar um tema em desenho, tá bom? O primeiro passo é: leia o tema com calma. Tente entender o que ele quer dizer, o que te lembra, que imagem vem à cabeça. Que história você pode contar com esse tema? Já pensou? Que tipo de história pode vir? Que personagem dá para criar? Que lugares poderia estar acontecendo a história desse tema? Já pensou, né? Até sei um dos temas que tem no concurso, e acho que dá para fazer tanta coisa legal com esse tema, hein? Já pensou? O segundo passo: pense em ideias malucas, engraçadas e bonitas. Sim, pode exagerar, pode ser real, mágico, simples ou coloridão, não importa. A imaginação é o limite. O que conta com o processo é o quanto você se divertiu com isso. Não se preocupa se vocês vão ganhar ou não. O que importa é esse processo que estão vivendo agora de criar, de pensar, de construir junto com essa turma, não é? O terceiro passo é: escolha uma ideia principal. A chuva de ideias nos traz muitas ideias. E às vezes acaba que a gente fica meio perdido, fica meio assim inseguro, escolher qual que é legal, qual que não é. Mas aí vocês têm que definir uma ideia principal para nortear o desenho de vocês. Sim, você pode desenhar só uma cena ou montar uma história em quadrinhos. Imagina uma história em quadrinho sobre o tema do concurso. Uma ideia bacana, hein? Agora o quarto passo: misture com o que aprendeu nas aulas. Sim, use formas, personagem, letras, cenário, tudo que já treinamos. Sabe aquela historinha dos pontinhos, linhas, das formas geométricas, da letra que vira um urso? Imagina a letra B virando outro tipo de personagem, ou a própria letra B virando uma vaquinha, a Leco-Leco. Imagina a Leco-Leco em formato de letra B. Ou a letra O também pode ser. Imagina a Leco-Leco em formato de uma letra O. Ou a Leco-Leco, inclusive, em formato quadrado. Também você pode criar desenhos usando formas geométricas, igual nós fizemos com a Queijilda, né? Então vocês têm total liberdade para criar. O que eu passei para vocês foram apenas algumas técnicas que vão ajudar no processo de criação. Vocês podem ser livres a usar a técnica que vocês sentirem tranquilos para usar, tudo bem?
E como mensagem final, quando você desenha a partir de um tema, está contando a sua própria versão daquela ideia. E isso é maravilhoso. Não existe certo ou errado. O importante é imaginar, experimentar e se divertir. Eu mesmo me diverti bastante gravando essas aulas, assim como espero que vocês tenham se divertido assistindo também essas aulas. Tá bom? Desejo a vocês um bom concurso e que vença a ideia mais criativa. Obrigado, até a próxima.